Palavras do excelentíssimo senhor ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Gostaria de saudar o ministro da Defesa, meu colega e companheiro de muitas lutas. Gostaria também de saudar o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, o Ricardo Swaminski, o prefeito de São Sebastião, o Felipe Augusto, o prefeito de Ilhabela, o Márcio, e através dessas pessoas saudar a todos os presentes. O aniversário de 1 ano do Refúgio da Vida Silvestre do arquipélago de Alcatrazes, marcado por importantes ações e parceria, mostra o acerto que foi a criação desta unidade de conservação aguardada por décadas. Antes de mais nada, mais uma vez, é preciso agradecer à Marinha. Com sua presença, manteve o alto grau de conservação da fabulosa biodiversidade local, desta que é a 2ª maior unidade marinha de proteção integral do Brasil. Cumprimento também na figura do seu presidente, Ricardo Swaminski, todo o competente corpo técnico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o seu trabalho engajado e muito qualificado. O ICMBio tem sido diligente na implementação das novas unidades de conservação e Alcatrazes é exemplo disso, com seu plano de manejo elaborado, como disse o Ricardo, em menos de 1 ano. Com o núcleo de gestão integrada do arquipélago de Alcatrazes, do qual também fazem parte a Estação Ecológica Tupinambás, demos um grande passo para preservar esse ecossistema com seu patrimônio natural, histórico e cultural, área de referência para pesquisa e monitoramento, com suas espécies endêmicas e migratórias, muitas das quais e para a reposição de estoques pesqueiros na zona costeira de São Paulo. Além da importância como meio de comércio, comunicação, fonte de recursos naturais, turismo e lazer, os oceanos desempenham papel crucial para o clima, pois são responsáveis pela absorção de 25% do total de emissões antrópicas de gás carbônico. Regular a exploração desse bioma, portanto, é medida urgente e fundamental. Está em tramitação no Congresso o projeto de lei 6969 de 2013, conhecido como Lei do Mar, que apresentei à Câmara como deputado federal. A proposta institui a Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho e estabelece seus objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos tratando do bioma marinho de forma integrada sob aspectos econômicos, sociais e biológicos. Esse projeto veio da sociedade, a partir de um grupo de trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista, da qual fui coordenador. Foram desenvolvidos estudos, seminários, audiências públicas e oficinas. Além disso, ocorreu uma ampla circulação do debate através do ambiente virtual. Procurando o consenso, dialogamos com os diversos setores interessados na questão, como a Marinha, a academia e o setor pesqueiro, industrial e artesanal. A Fundação SOS Mata Atlântica teve participação fundamental nesse processo. Aproveito para saudar o Roberto Clabin,
teve uma atuação muito atuante em todo esse processo. A SOS, com sua expertise teórica e sua vocação para organizar o debate democrático sobre o desenvolvimento sustentável, foi muito importante, a principal coordenadora desse processo. Somente com regras claras e racionais, a exploração dos mares se perpetuará, pois uma exploração predatória e irracional irá, em curto prazo, esgotar os recursos de maneira a inviabilizar seus serviços ecossistêmicos, econômicos e sociais. Trouxe essa visão para a minha gestão no Ministério do Meio Ambiente e a criação do refúgio de Alcatraz, logo nos primeiros meses de nossa chegada ao governo, selou esse compromisso com o bioma marinho. No Dia do Meio Ambiente, triplicamos a área da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, que tem um banhado de grande importância ecológica. São ações que visam consolidar o estabelecimento de um sistema representativo e efetivo de áreas protegidas costeiras e marinhas no Brasil. Com a iniciativa Azul do Brasil, que lançamos no 4º Congresso Internacional de Áreas Marinhas Protegidas, semana passada no Chile, pretendemos mudar a escala da proteção marinho-costeira no país. Alcatraz, marco dessa agenda, vai trilhando um caminho sólido, construído com planejamento e prática. A abertura para visitação, experiência que será realizada de forma bem controlada, nos traz a segurança para trabalhar a preservação juntamente com a geração de trabalho e renda, de modo a valorizar nossos ativos ambientais perante a comunidade local e a sociedade como um todo. Quero registrar que nós alcançamos a marca de 8 milhões de visitantes nos nossos parques. É um recorde. Nós estamos mantendo um crescimento de 5% esse aumento e pretendemos, evidentemente, ampliar. O acordo de cooperação com a SOS Mata Atlântica e o apoio financeiro da BLTA, reconhecendo o grande potencial turístico de Alcatraz, também são motivos de comemoração. As parcerias impulsionam nosso trabalho e trazem novas ideias e perspectivas. Quero aproveitar esse momento em que nós fomos tão bem acolhidos pelas Forças Armadas brasileiras, pelo Ministro da Defesa, pela Marinha brasileira, para dizer que essa nossa parceria, que começa aqui em Alcatraz, não é um fim, é um começo. A Marinha é a maior conhecedora do nosso litoral, sem dúvidas. E nós não podemos pensar em conservar o litoral sem conhecê-lo. Pensar em conservar os nossos mares sem conhecê-los. Portanto, a Marinha é uma parceira importantíssima e nós vamos continuar esse diálogo. Também falei, desde o primeiro mês que entramos no Ministério, com o ministro Jugman, sobre aquilo que ele se referiu ainda há pouco. Hoje, quando você chega em qualquer área, urbana principalmente, que você vê uma região preservada, que você vê que ali não foi a natureza, não foi depredada, quando você pergunta quem é que é o dono desses terrenos aí, quem é que é o dono dessa propriedade aí, é sempre, ou quase sempre, na maioria das vezes, as Forças Armadas, ou o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica. E eu, conversando com o ministro Jugman, propus a ele que
se fizesse uma nova modalidade de unidades de conservação, uma modalidade de unidade de conservação militar, nos moldes em que foi feito o decreto daqui de Alcatraz. Ou seja, não queremos interferir nas unidades militares, não queremos mandar nessas unidades, mas gostaríamos muito, e tenho certeza que essa é a intenção das Forças Armadas, que a gente pudesse, em parceria, reconhecer esse trabalho e, através desse reconhecimento, fazermos um trabalho conjunto. Porque, na medida em que nós conseguirmos qualificar essas unidades militares como áreas de preservação, com o nome militar, com o uso pelos militares dos seus equipamentos, dos seus espaços, sem interferir, mas nós gostaríamos muito de que essas unidades elas pudessem ser reconhecidas como áreas de preservação ambiental e, portanto, ministro Jungmann, pudessem ser objeto também de compensações ambientais, pudessem ser objetos até prioritariamente de recursos, sejam eles de compensação ambiental, sejam eles também de mitigação de gases do efeito estufa. Então, acho que Alcatraz abriu esse caminho para que a gente pudesse dar continuidade a essa ação que tenho certeza será benéfica para o país. E em sendo benéfica para o país, é lógico que é benéfica para as Forças Armadas, que tem como sua função primordial defender a nossa soberania. Dessa forma, amigos e amigas, quero me congratular com todos aqui, com a sociedade civil organizada, que sempre batalhou por esse momento, que tem batalhado por um Brasil sustentável, que tem reagido a tentações propostas de retrocesso na área ambiental, e dizer que na nossa gestão curta nós temos avançado. Nós conseguimos diminuir o desmatamento na Amazônia depois de 5 anos do desmatamento numa linha ascendente. E o Amazon, há 20 dias atrás, nos deu os dados do levantamento deste ano, relativo a 16 e 17, agosto e julho, e segundo o levantamento do Amazon, o desmatamento caiu pela primeira vez em 5 anos em 21%. O Amazon, ano passado, deu que o desmatamento estaria aumentando 30%, e o desmatamento aumentou 29%. Agora deu que estava diminuindo. Isso aconteceu porque, infelizmente ainda, o nosso combate ao desmatamento se dá por comando e controle, poder de polícia, parcerias com as Forças Armadas, Polícia Federal, Forças Nacionais, e com isso a gente conseguiu recuperar o orçamento dos órgãos de fiscalização ano passado. Adicionalmente, conseguimos mais recursos do Fundo da Amazônia pela primeira vez, pulamos de 80 para 120 milhões, e as operações de comando e controle na Amazônia voltaram com um vigor jamais visto. E a presença do Estado se fez de uma maneira bastante enfática na região. E com isso o desmatamento diminuiu. Mas eu disse que, infelizmente, no Brasil, o desmatamento é contido por comando e controle. E, obviamente, o ideal será quando nós conseguimos valorizar a floresta em pé, para que ela valha mais do que derrubada. Quando chegarmos a esse ponto, nós estaremos com o problema do desmatamento na Amazônia resolvido. Para isso, nós temos atuado também numa outra linha,
a linha da sustentabilidade. Temos incentivado, primeiro, modernizando a fiscalização também de produtos de origem florestal, o Sinaflor. É uma ação que já foi realizada. Nós hoje temos um aprimoramento da fiscalização de produtos oriundos da floresta, desde a sua extração até a sua destinação final. Isso nos dá segurança para que a gente possa aumentar a concessão para o manejo florestal, que conseguimos aumentar até agora em 22%. E o manejo florestal tem dado excelentes resultados. Tem melhorado as condições de vida das populações, tem dado emprego de qualidade, ao mesmo tempo que mantém os serviços ambientais. Eu mesmo tive a oportunidade, no mês de janeiro, quando visitei todos os estados da Amazônia, de visitar inúmeros projetos de plano de manejo e pude verificar pessoalmente uma área já manejada e outra área intocada, e não vi diferença entre uma área e outra. O que vi foi a população local muito satisfeita, porque pela primeira vez no local onde a gente ouve falar sempre de trabalho escravo, eles estavam com sua carteira de trabalho assinada. Então, amigos e amigas, eu estou falando isso tudo para dizer que nós temos muito que avançar na agenda ambiental e que é importante a participação da sociedade na defesa da nossa biodiversidade. O que nós temos que fazer com mais ênfase, e isso nós estamos já fazendo, é cobrar pelos serviços ambientais, cobrar o cumprimento do Acordo de Paris, cobrar para que os serviços ambientais que a Amazônia presta ao país, ao continente e ao mundo, ele possa ser remunerado, para que as pessoas dessa região não tenham o discurso fácil de dizer que precisam viver, precisam comer e que precisam utilizar-se, portanto, da natureza. Esse é um discurso fácil, mas nós temos absoluta certeza de que hoje já há um amadurecimento das pessoas que moram na Amazônia, e se for fazer uma pesquisa lá, eu acho que vai dar mais de 90% da população dizendo que prefere a manutenção da floresta a ela ser desmatada para gado ou para soja ou para qualquer que seja o grande negócio que vai favorecer poucos em detrimento de muitos. Portanto, amigos, vamos usar esse exemplo aqui para avançarmos na nossa pauta. Nós precisamos melhorar, aumentar nossas unidades marinhas, nós precisamos aumentar a nossa proteção e temos certeza que com as parcerias que estão se fortalecendo agora, principalmente com a Marinha, a gente vai conseguir alcançar isso. Portanto, parabéns a todos e vamos curtir esse momento que é um momento de alegria e felicidade. Obrigado.